Se eu já presenciei o bullying em sala de aula, sim. Tanto como estudante e também como professor, né? Na minha época de estudante, eu fui... Eu não sei se eu diria se fui vítima, né? Mas eu diria que alguém tentou usar de bullying contra a minha pessoa. Isso é verdade. E como professor a gente presencia, de vez em quando a gente presencia, mas a gente consegue fazer com que essa situação gere uma discussão, uma boa discussão, até que todos entrem em consenso de que o bullying não é uma boa. Esse apelido que eu tenho, Negreiro, não tem nada a ver com o meu nome próprio, né? Meu nome é Francisco de Assis Lucena. Os meus professores, minhas professoras chamavam Lucena. Os meus familiares chamavam Assis. Minha mãe e minha avó chamavam Francisco. Então eu era um cara de multinomes. Mas alguns amigos, né? Amigos mesmo, de infância, a gente tem amigo de fato, né? Criança tem um coração muito puro e não existe inimizade. Existe uma rixazinha, uma brigazinha, mas é coisa de criança. No final é que nem bacurinho, come tudo no mesmo posto depois. Então briga, discute, diz apelido, mas depois divide a merenda. Mas esse apelido Negreiro, quando ele foi criado, foi exatamente para isso, para tentar me provocar. Se a intenção de quem criou era essa, para mim não funcionou. Eu gostei do apelido, assimilei o apelido e carrego comigo até hoje. A primeira vez que eu ouvi a palavra negreiro foi em relação aos navios que transportavam os negros escravizados da África para cá, que era o navio negreiro. Negreiros vem de lá, é tudo referente a negro, né? Então não tinha como eu, que sou negro, achar que o apelido negreiro ia soar mal para mim. Muito pelo contrário, né? Ah, negreiro já disse, rima com guerreiro, rima com dinheiro. Então, para quem gosta de fazer rima como eu, no meu caso específico, eu lidei aceitando numa boa, gostando do que eu vi e não me vitimizando com esse apelido. Que é o que muitas vezes acontece, você sofre o bullying, sofre a ofensa e você passa a chorar no canto da parede, e eu acho que não deveria ser assim, né? Você tem que reagir, você denuncia, você diz à professora, você diz ao colega, eu não gostei disso aqui. Neguinho caiu melhor porque eu sou pequeno, né? Negão é o negro mais fantasiado. Lá na casa do estudante, em Campina Grande, onde eu morei, eu era o Negão de Coremos. Eu tive vários apelidos. Nem toda brincadeira é bullying. Às vezes você depende da interpretação do outro. E cada um vê com seu olhar, né? Uns com olhares mais críticos, com olhares mais severos, outros não. Mas aí depende da ótica de cada um. Não é à toa que eu digo que um ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto. Eu vejo de um jeito, você vê de outro, eu vejo de um lado, você vê do outro. A juventude de hoje, eu diria que é mais sensível. Os jovens menos resistentes. Não aceita ser contrariado, e eu falo como professor e como pai. Tem situações do aluno vindo no birô para receber um visto, e eu, professor, dizer, olha, essa questão está errada, vá consertar. E ele não querer mais voltar, porque o professor disse que estava errado. Enfim, tem que dizer que está certo. Então, não, tem que criar essa consciência de que você vive num mundo de adversidades também. Então você tem que aprender a conviver com as adversidades. É assim que a gente contorna tais situações. Boa tarde, meu nome é Jailane. Sim, eu já sofri bullying, muitas vezes até, e no meu processo de reeducação alimentar, no meu processo de perca de peso, foi aí onde eu soube que o bullying muito me maltratou psicologicamente. A minha reação era simplesmente me calar. Na época eu não tinha muito o que fazer, eu não tinha muito o que falar, eu não sabia muito como me expressar. Hoje eu sou sobrepeso, mas eu era uma pessoa obesa grau 4. E aí todo mundo tinha o bullying, ixi, nossa, lá vai. Só isso já maltrata muito o nosso psicológico. Só em você passar e as pessoas olharem torto para você, isso também já maltrata muito a gente. É que as pessoas tentam normalizar muito o bullying e que não deveria ser normalizado. Mas a minha reação era muito de tentar seguir, olhar para mim no espelho e me ver muito bem, porque é o que todo mundo que sofre bullying tenta fazer. E nisso hoje as pessoas já olham pra mim e eu percebo, é notório o olhar diferente das pessoas. E não era pra ser assim. Elas eram pra olhar pra mim com muito amor desde antes.
de amar o próximo sem olhar o que ele é, a estatura dele, a cor dele, que também é uma forma de muito bullying hoje na nossa sociedade. A mim particularmente me deixava, tinha dia que eu nem de casa queria sair. Era uma coisa que me deixava muito aflita, o olhar das pessoas me encabulava. Ou você passar e dizer, você precisa emagrecer, você tem que emagrecer. Isso me encabulava. Mas ao chegar em casa, saber que a minha família me abraçava e dizia, no seu tempo você vai, no seu tempo você consegue. Aí isso me acalmava mais. Na igreja também eu recebia muito apoio, porque eu sempre tive muitos amigos na igreja, eles sempre me apoiavam muito, mas a sociedade como um todo, elas afetam muito o nosso psicológico. E isso precisa ter muito cuidado na sociedade de hoje. Porque hoje eu sei que existem muitas crianças com que não é só obesidade, existem outros problemas e existem bullying ainda hoje em dia, mesmo isso sendo explanado, explicado, que não é para ter, mas existe ainda e não deveria acontecer. Empatia! É complicada essa pergunta, mas uma das coisas que a gente pode fazer para combater o bullying é usar a empatia. As pessoas na sociedade falam muito sobre empatia e não tem um pingo de empatia, essa é a realidade. Porque usam empatia para uns assuntos e não usam a empatia para outros. Eu sofria bullying de pessoas que eu achava incrivelmente incríveis assim. E essas pessoas faziam bullying comigo e acho que elas nem tinham consciência que aquilo que elas estavam fazendo era um bullying. Então precisa-se ter empatia exatamente para não acontecer isso, entendeu? Saber que a empatia tem que ser usada em todos os sentidos, em todos os momentos da sua vida e não só nos momentos que você acha que deve. Ele tem que ser usado em tudo, para tudo. Amor! Eu faço terapia, isso não me envergonha em falar, porque terapia não é vergonhoso para ninguém, muito pelo contrário, terapia é saúde mental. De hoje, a saúde mental ela é primordial, ela é aquilo que a gente precisa. Se você tem sua saúde mental em dias, você tem tudo, você consegue lidar com tudo. As pessoas no mundo de hoje, elas não têm com muita consciência daquilo que as outras pessoas sofrem. Na verdade, elas olham para mim e costumam dizer, foi muito fácil. Não foi fácil, foi necessário. Eu procurei ajuda porque foi necessário. Tudo enquanto eu procuro ajuda é porque é muito necessário. Não, hoje eu tô muito bem, graças a Deus. Hoje eu tô bem comigo, hoje eu tô bem da minha mente, hoje eu tô totalmente bem. Mas hoje é necessário falar sobre aquilo que a gente passou.